Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, ajude aí para que tenhamos cada vez mais membros e com isso, por tabela, construir vídeos e registros sempre com cada vez melhor qualidade para o torcedor santista acompanhar o nosso clube, beleza? Santos 0, Atlético Goianiense 0, diante do Piscinão do estádio Antônio Ascioli, né? Um jogo prejudicado em função do estado do gramado, que por sua vez foi prejudicado, segundo as informações, pela problema de drenagem antes da partida, antes da chuva torrencial que caiu em Goiânia. Aliás, uma menção especial para a galera santista que por lá sempre comparece em peso em jogos lá em Goiás. Parabéns para eles, que devem estar aí se sacrificado para ver esse jogo horroroso que tivemos que testemunhar, para que a gente pudesse pelo menos conquistar um pontinho fora de casa e poder literalmente sair de vez dessa situação da zona da degola, incompatível com as tradições do nosso grande e glorioso. Bom, falando um pouco mais desse jogo, que embora prejudicado também em função do gramado, também por causa da escalação, o Carille teve dor de cabeça aí um pouquinho para poder escalar esse time sem qualquer referência no ataque costumeiro, tivemos já desfalcado de Diego Tardelli e Lucas Braga por questão física e Marinho na última hora cortado porque foi diagnosticado com gripe. Restou aí colocar o Marcos Guilherme e o Ângelo na frente, com caras de beirada, por exemplo. Ele podia ter iniciado talvez com outro rapaz que eu vou dizer aí no segundo tempo, mas não dá para se criticar o Carille nesse ponto não. Ele tentou fazer aí alguma coisa diferente, ou pelo menos para poder conter essa equipe do Atlético Goianiense. Ficou aí uma sequência de 3 derrotas, acompanhando aí com o treinador que voltou, o Marcelo Cabo. A equipe estava precisando aí fazer um resultado dentro de casa, numa situação difícil também, e que a gente ultrapassou na tabela de classificação com a vitória diante do RB Bragantino no meio da semana. E eles gostam de jogar sempre com bolas levantadas, são especialistas nisso. Tiveram agora problemas nas partidas anteriores, mas continuam fazendo incisivamente essas investidas, nas quais o Santos até saiu muito bem até. Não dá para se reclamar hoje no que foi no aspecto da zaga. A cobertura hoje foi eficiente, tanto da parte do Kaique, do Luiz Felipe e do Danilo. Aliás, falando do Luiz Felipe, ele está sempre muito criticado desde a saída do Sampaoli, não se conseguiu muito se estabelecer nos outros treinadores, mas dá para se perceber que com esse esqueminha de 3 zagueiros, o Luiz Felipe está saindo bem, sempre se deu muito bem nesse ponto. Ele voltou, pelo menos nessas partidas, ele voltou bem. O Danilo Bosa, eu acho que, na minha humilde opinião, está sendo um pouco sacrificado sem jogar. Jogando nesse lado esquerdo, que não é o pé dele, se complicou um pouquinho, mas compensa na determinação, é uma das referências hoje na zaga, além do próprio Kaique, que quando entra sempre ganha de posição. Entrando aí no lado, pena que a gente não vai poder contar com o Kaique agora na próxima partida, porque ele já está suspenso, um terceiro amarelo, e não entra na partida diante da Chapecoense na próxima quinta-feira. No meio do campo, tivemos aí com a informação dos 3-5-2, Madison e Moraes estreando aí como titular, cada um dos lados, sendo os alas, além de Felipe Jonathan e Vinícius Anocelo no meio do campo, composto depois com Gabriel Pirani, que atuou sempre um pouco mais inclinado para o lado esquerdo, e talvez por isso que não tenha sido um pouco mais tão eficiente como foi na partida anterior. Jogando sempre no contra-ataque, Ângelo jogando pelo lado direito, é um menino que tem um potencial enorme, esse garoto de 16 anos, mas que precisa ter um pouco mais de experiência, isso aí só se ganha depois no futuro, de ter a capacidade de olhar com a bola carregada na frente, olhando sempre para o companheiro. Ele sempre tenta buscar sempre a jogada individual e sempre com no meio de 2 ou 3 zagueiros. Ele precisa ter um pouco mais essa malícia, que acho que só se adquire com o tempo, mas ele tem um potencial enorme esse ano. O Marcos Guilherme hoje também sendo um cara de referência, sendo pau para toda a obra do Carille nesse momento. Tentou se esforçar, embora não tenha comprometido na partida. Vai uma menção um pouco, uma ressalva com relação ao Vinícius Anocelo, que sempre talvez tenha sido aí, ele essa referência no meio do campo, no Carille, mas já podia ter sido sacado já no segundo tempo, que não rendeu muito bem depois, com a partida já com o estado do gramado um pouquinho melhor, com o nível da água ter descido,
e com o Atlético Goianiense um pouco mais incisivo, né? Um pouco mais superior na etapa complementar do que em relação a nós, que tivemos aí um lance somente de bola parada, né? Que foi do Danilo Boza investido lá no ataque, que ele perdeu um gol que acho que não se esperava, com tanta gente na frente dele, e acabou batendo no pé dele para fora, por questão de falta de sorte. Mas acho que a grande menção especial, mais uma vez voltando para o aspecto da zaga, foi o bombardeio que tivemos aí de escanteios. Foram, se não me engano, 14 escanteios da equipe adversária contra apenas 2 do Santos, e na qual a maioria das vezes o Santos conseguiu ganhar na disputa de bola aérea. Ter sido aí um verdadeiro calcanhar de Aquiles nessa temporada do Santos. Nesse ponto, hoje foi um grande teste para a nossa trinca, né? Essa triunvirato de zaga santista hoje, que deu conta do recado. E parece também o João Paulo, que embora ainda tenha um pouquinho de dificuldade de sair no gol, mas no segundo tempo ele também, né, ele conseguiu se firmar também com saídas do gol, o João Paulo. No lance perigoso que tivemos aí com o Kaique salvando quase que em cima da linha, ele também produziu muito bem. O que talvez não tenha sido muito bom, acho que da minha crítica com relação ao Fábio Carille, foram as mexidas, né? Não tanto quanto as peças, mas do jeito que ele colocou as peças. Depois, no segundo tempo, quando ele colocou o Raniel, para que talvez tenhamos uma referência de beirada, de ponta, né? No ataque, para a saída do Ângelo, aí colocou o Camacho para a saída do Gabriel Pirani, quando aí nós tínhamos aí uma capacidade de poder ficar com a bola na frente. Isso se perdeu depois com a saída dele. E com o Camacho sendo um cara de meia de contenção, jogando puxado para o lado da direita para conter as investidas, em especial do Ronald, que estava dando uma dor de cabeça para o Moraes nas etapas aí, tanto do inicial quanto complementar também. Mas eu acho que o Camacho podia ser um cara mais de frente, porque todo mundo deve já saber que ele não é um cara de volante defensivo. Ele pode ser um cara para auxiliar nesse quesito, mas defensivamente, só hoje no meio do campo nós temos o Vinícius Balieiro, que parece todas as críticas, alguns criticam o Balieiro por isso, mas não dá para se largar a mão de um volante defensivo como nós hoje temos aí só apenas uma opção. Eu acho que já podia ter colocado ele ao invés do Camacho, até por uma maneira de poder liberar também o Zanocelo, que não depois destoou na etapa complementar, que foi substituído depois para a entrada do Sanches, que teve uma função até um pouco mais defensiva do que de costume, e ficou mais relegado a auxiliar na marcação do lado direito, justamente do lado do Madison, que novidade, né? O Madison não foi tão muito presente na partida como costumava ser nas partidas anteriores também. Acho que faltou também investir um pouquinho, ele avançar um pouco mais, em especial no primeiro tempo. Depois entramos aí com o Matias Lacaba, que finalmente entrou. Muitos torcedores aí perguntando quando que o Lacaba estreia agora. Ele finalmente entrou na saída do Marcos Guilherme. Mas hoje, talvez pelo estado do gramado, hoje, digamos assim, também sofreu, de certo modo, uns problemas crônicos que o Ângelo também tem, de tentar sempre querer levantar com a bola, de carregar a bola sem olhar para o companheiro. E aí, por último, aí sim, entrou o Vinícius Balieiro para a saída do Moraes, para fazer aí, né, literalmente segurar o resultado, esse pontinho fora de casa, que é fundamental para a gente. Bom, essa partida aí demonstrou, né, um grande ponto positivo, como eu digo, realmente foi a zaga do Santos, que segurou a equipe totalmente por inteiro, mas ainda faltamos com problemas de criação no meio do campo, até mesmo nos contra-ataques, que tinha sido até um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas com a saída do Pirani se complicou no segundo, até para o próprio Vinícius Zanocelo, que também tem essa referência do Carille, ele não tem essa desenvoltura de olhar o companheiro, de as opções, o time não tem ainda essas opções ainda velozes para se fazer um contra-ataque veloz no time do Santos. Essa deficiência ainda que a gente não temos ainda muito tempo agora para aprimorar, o Carille não vai ter muito esse tempo para fazer isso. Vamos ficar isso assim até o final do ano, até o final dessa temporada, e torcer para rezar para que a gente realmente, né, respire aliviado e conquistamos esse título de não ter que cair, infelizmente. Mas, felizmente para nós, estamos numa situação um pouquinho mais tranquila, embora ainda seja um pouco complicada, perigosa, porque ainda temos aí agora partidas a mais em relação aos concorrentes que vão jogar no domingo, como Ceará, São Paulo,
Bahia e especialmente o Juventude, que vai enfrentar a Chapecoense agora no domingo. Provavelmente, mesmo fora de casa, pode arrancar 3 pontos e também vamos ter aí outra sequência de jogos aí com a própria Chapecoense, inclusive, na quinta-feira, que já está rebaixado, e espera-se que na próxima partida, quinta-feira, o torcedor também mantenha essa corrente positiva para a gente manter justamente essa sequência de resultados para que finalmente a gente saia dessa situação. Obrigado mais uma vez pela atenção, galera, e até a próxima. Deixe o seu like ou dislike para fortalecer o canal, beleza? Até quinta-feira, Santos sempre Santos, uma boa semana, bom feriado, com sempre saúde e prevenção, que a pandemia não terminou, beleza? Valeu!